Vamos falar um pouco sobre os sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação, hein? Sinais de pontuação são recursos que nós temos para escrever. Eles reproduzem pausas e entonações, representam emoções, intenções e nossos anseios, o que queremos transmitir com a nossa escrita. Vejam esse exemplo. A mesma frase é ela. Dependendo da pontuação, quer dizer uma coisa. Se eu coloco um ponto de interrogação, é uma pergunta. É ela? Se eu coloco um ponto final, é uma afirmação. É ela. Ah, se eu coloco várias exclamações, eu expresso empolgação. É ela! Ou reticências. É ela. Ou uma pergunta um pouco animada, eufórica. É ela! Certo, gente? Vamos conhecer então cada um desses pontos. O ponto final é muito utilizado. Serve para indicar o fim de uma frase. Não podemos nos esquecer sempre de pontuar o término de uma frase, certo? Estou muito gripado. Hoje está frio. Temos o ponto de interrogação. Olha o formato dele. Quando fazemos uma pergunta, temos que colocar esse ponto. Vejam só. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Já para representar admiração, alegria e espanto, nós usamos o ponto de exclamação. Olhem, que susto! Parabéns! Temos as reticências. São esses 3 pontinhos, indicam um pensamento não finalizado. Por exemplo, eu preciso ir à escola, mas... E aqui temos os 2 pontos, usados para avisar que um personagem vai falar ou para indicar uma lista. De repente, João teve uma ideia, 2 pontos. Precisamos comprar, 2 pontos. Aí você faz a lista, tinta, pincel, papéis, certo? Daí, após os 2 pontos, usamos sempre o travessão, que indica que alguém vai falar. Coloca o travessão e responde uma pergunta. Quanto você tirou na prova? Ou faz uma pergunta. Tirei 10. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Olhem só. Gosto muito de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Temos ainda o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior que a vírgula, mas também não é o fim de uma frase. Por exemplo, Mônica gosta de ciclismo. Cebolinha de skate. Aspas indica a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém pensa ou fala. Olhem lá, quando eu vou falar de outra pessoa, que outra pessoa já disse. A secretária avisou, matrículas reabertas a partir de hoje, entre aspas, o que ela falou. Farei aqui alguns exemplos. Olhem essa frase, vou ali comer gente. Olhem só, está faltando uma vírgula, e sem essa vírgula dá a impressão que eu vou comer uma pessoa. Para essa frase ficar adequada, deveria ter uma vírgula após a palavra comer, e ficaria assim, vou ali comer, gente. Nessa chart também, uma vírgula mudou totalmente o sentido da frase. Na primeira lousa está escrito, não vai ter Copa. Colocou uma vírgula após o não e ficou, não, vai ter Copa. Para concluir, uma frase bastante conhecida e bem divertida. Um homem rico estava muito mal e pediu o papel e escreveu: deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. E morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna eram 4 concorrentes. Vejam só o que aconteceu. Cada concorrente, puxando a sardinha para si, fazia um tipo de pontuação diferente. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixe meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Daí, a irmã chegou e pontuou assim: deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Já o alfaiate, querendo se beneficiar, fez assim: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Por final, um pobre apareceu e pontuou assim:
Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Com isso, esperamos que vocês tenham identificado a importância dos sinais de pontuação.